recebendo hoje aqui um amigo querido, um pregador do Evangelho, pastor de igreja, convidado do nosso pastor para estar aqui conosco nessa noite. Já estive ministrando na igreja dele muitas vezes, e é um amigo de muitos anos, o pastor Osiel Nascimento, da ADEC, Assembleia de Deus em Queimados. Eu queria que você recebesse com muita alegria nessa noite esse amigo querido. Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Amados, estar aqui para mim é sempre uma emoção muito grande. Vocês não têm noção. Eu acompanho a ADVEC bem antes, na Assembleia de Deus da Penha. Primeira vez que eu tive a oportunidade de estar aqui, na verdade, no templo antigo, eu vinha, sentava na galeria, ficava aqui no meio dos irmãos, ouvindo a palavra de Deus, me abastecendo, porque esta igreja não abençoa apenas os seus membros, abençoa outros pastores, outros ministérios, é a cara da ADVEC. Até que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais o pastor Odilto, preguei pela primeira vez na ADVEC, ainda Assembleia de Deus da Penha, no Meia, não sei se o pastor Odilto lembra, Rua Emoré primeiro ali, né? Lembro, preguei lá, tive a oportunidade. E, graças a Deus, aí o pastor Odilto falou, pastor Zé, não fica escondido lá não, vem para perto dos pastores. Cheguei perto dos pastores para poder aprender um pouco mais com esses homens de Deus, até que eu tive a oportunidade também de ser presente de Deus, tomar um café com o seu pastor, às vezes jantar com o seu pastor. É um privilégio, você não tem noção que é promessa de Deus na minha vida. E eu estive aqui numa terça-feira que o pastor Silas Filho pregou, foi usado por Deus. Eu até brinquei com ele, poxa, como é bom estar na igreja que não é nossa. Que pastor de igreja, eu não reclamo, eu gosto de ser pastor de igreja. Mas quando você chega é outra coisa, é atividade, é muitas coisas. Mas quando você vem na igreja com a irmã, você senta ali, se alguém perguntar onde é o banheiro, eu digo, não sei. Eu quero ficar aqui cultuando, recebendo, e é maravilhoso. Aí depois o pastor Silas me convidou para trazer a palavra hoje, e eu confesso aos irmãos que eu sempre luto com qual tema pregar. Mas, ao sair daqui, já no meu carro, Deus me deu a palavra. E eu não tenho nenhuma dúvida de que esta é a mensagem que Deus quer para você. Porque eu não vim pregar para você, eu vim pregar sobre você, sobre crente, sobre pregador, sobre gente que ama a poderosa palavra de Deus e acredita no discipulado e está dentro da visão da igreja. Deus me deu esta palavra. Eu louvo a Deus por meus amigos que aqui estão. Falei do pastor Dilto, pastor Jamute, pastor Djalma Pinho, já foi lá na igreja, é um mestre numa área que eu amo também palestrar, mas eu estou bem engateando. Estive ali com o pastor Davi Mendes, também lá em Comendador Soares. Ronald esteve comigo lá na igreja. Irmãos, eu já preguei na ADVEC de Lisboa. De Lisboa, lá com o pastor Paulo, que maravilha. Então, sempre um prazer, de comendador para Lisboa, para a glória de Deus. Não é verdade? Igualzinho, é a mesma coisa, irmãos. Sério mesmo, para a glória de Deus. Amado, eu não sei se vai funcionar direitinho aqui, porque eu não estou acostumado com esse aqui, mas deixa eu falar uma coisa, eu estou aqui com meu filho, fica de pé, meu filhão, ó, filho do meio, Jonathan Wesley Nascimento, o meu filhão, um grande prazer. Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida dele? Pastor Adriano, pastor Gabriel, fica de pé também. Está ali junto uma amiga nossa, minha ovelhinha, Desimar, e o David também está ali junto. Fica de pé aí, gente, para a glória de Deus. Eles me acompanham. Amém? Queridos, com um grande prazer e também procurando uma humildade, deixa eu falar uma coisa para os irmãos que está no meu coração ardendo, antes de eu ministrar a palavra propriamente dita. Você pode colocar aqui para mim? Olha só. Eu sei que existem pessoas mais especialistas, maiores do que eu, para falar sobre isso, mas Deus colocou no meu coração, porque eu gosto de ministrar palestras em colégio, empresas e até para jogadores de futebol. E eu falo sobre buscando potencial para alcançar metas. Não é o que eu vou falar aqui agora, mas é importante para o ano do discipulado. E eu costumo destacar esses 3 assuntos: planejamento, disciplina e foco,
que é muito importante para atingirmos o nosso objetivo. Jesus ama o planejamento. Ele quem disse em Lucas capítulo 14, quem pretende construir uma torre e não se assenta primeiro para calcular o custo e ver se consegue arcar com os compromissos. Então, está falando de planejamento. E o que mais a Advec tem feito neste ano é um planejamento. Eu assisti à palestra, a palavra do pastor Silas, no primeiro domingo de dezembro, quando ele instituiu o ano do discipulado. E ele traçou uma meta até o dia 8, você deve estar lembrado, sobre cada crente, um discipulado para Cristo, um discípulo para Cristo. Então, há todo um planejamento. Agora o pastor Dildo acabou de dizer sobre você abrir a sua casa, tudo está dentro de um planejamento. Só que planejamento, além de ser bom, mas não significa nada se você não tiver disciplina, que é para cumprir aquilo que você planejou. Eu me lembro bem que eu estava numa conversa com alguns pastores, e o pastor Silas falou sobre um médico muito bom que ajudaria na parte ortomolecular. Eu precisava perder alguns quilinhos. E eu peguei o telefone e fui lá. E o doutor passou para mim uma série de exames, depois fez um planejamento de dieta e também de acompanhamento físico. Ele fez, escreveu, colocou, me deu, mas eu resolvi ter a disciplina, de obedecer o que ele planejou. Ou seja, não adianta nada um bom planejamento se eu não estou disposto a realmente cumprir aquilo que eu planejei, ou que foi planejado para mim. E eu decidi cumprir. Em 2 meses, eu emagreci 14 quilos. Isso é por conta não foi por causa do planejamento, foi por causa da disciplina em cumprir aquilo que foi planejado. E o foco, onde entra aqui? Poderia ser o objetivo? Sim, mas o objetivo, na verdade, ele é traçado no planejamento. O foco, na verdade, é justamente aonde eu sei que eu preciso chegar. Você encontrou um desafio de trazer um discípulo, discipular alguém até dia 8. Não sei se você cumpriu, mas é uma meta, é um objetivo, então tem que ter um foco. Você tem que saber aonde vai. Quem aqui já assistiu aquele filme Alice no País das Maravilhas? Muita gente. Você lembra que quando Alice estava num caminho, e de repente ela se viu em uma encruzilhada, seta para tudo quanto é lugar, ela pergunta para o gato assim, para onde que eu vou? Aí ele pergunta para ela, para onde você quer ir? Ela, não sei. Aí ele falou, para quem não sabe, onde quer ir, qualquer lugar serve. Então, se você não tem uma direção, não tem um foco, pode ir para qualquer lugar. E o pastor Silas está o tempo todo dando um foco, um objetivo, um lugar para ser alcançado. Mas olha que coisa interessante agora, também. Não vou falar sobre isso também, é muito rápido. Observe aqui, se o William Glasser estiver correto nessa pesquisa, eu acredito que pelo menos proporcionalmente ele está, dentro da pirâmide da aprendizagem, olha aqui do seu lado esquerdo, o índice de retenção do conhecimento. Estamos no culto da palavra. E do seu lado direito, as formas de transmissão do conhecimento. Observe ali, lá em cima no topo, assistir uma palestra, uma pregação, apenas 5% se você apenas assistir. Sabe aquela mensagem abençoada? Você vem no domingo, pastor Dildo prega uma mensagem extraordinária, você fica impactado. Aí no próximo domingo alguém chega, como é que foi domingo? Eu não participei do culto. Foi pastor Dildo, pregou. Rapaz, que mensagem! Ele pregou sobre o quê? Não sei. Mas que foi bom, foi bom. Foi muito bom. Por quê? Você apenas assistiu. Você não anotou. Você não reviu, não escutou novamente, não viu novamente na TV, ou então lá na internet. Você não quis praticar, apenas assistir, porque segundo os estudiosos, a gente esquece 95% em 3 dias, 72 horas, daquilo que nós ouvimos. A não ser que haja um interesse. Agora, olhe embaixo. Ensinando aos outros.
Índice de retenção, 85%. Quem discipula está ensinando a outros. Aquilo que ele está discipulando, ele se torna mestre, porque ao ensinar, você tem muito mais do que até aquele que te ouviu falar. E eu tenho profetizado e venho aqui fazê-lo. A Advec, abraçando esta visão do ano do discipulado, ela não só vai crescer em números, que os irmãos vão ganhar almas para Jesus, mas os crentes vão se tornar mestres daquilo que estão ensinando, porque quem ensina retém muito mais do que quem apenas ouve. Por isso que eu vim aqui pregar só para pregadores. Eu não vim pregar para crente comum. Eu só vim pregar para pregadores. E o tema dessa mensagem é pregação e pregadores, mensageiros de boas notícias. Só vou pregar para pregadores. Já vou adiantar. Se você... Eu li uma certa feita num estudo de missões, 2 frases. A primeira, cada coração com Cristo é um missionário. Segunda, cada coração sem Cristo é um campo missionário. Isso quer dizer o quê? Se você não for um missionário, você é um campo missionário. Se você não é um pregador, você é uma pessoa que eu tenho que pregar para você. Então olhe para alguém que está do seu lado sem assustar, vê se ele tem cara de pregador. Eu vim pregar para você que é pregador do Evangelho. Tem gente que prega para a multidão. Literalmente para uma multidão. Existem outras pessoas que pregam para a multidão de uma pessoa só. Quem é que prega para a multidão de uma pessoa só? É aquele que não tem oportunidade de chegar num púlpito seleto como este. Não porque você é desmerecido, mas porque não é a sua chamada. Mas você é adicto, você gosta, você ama o ministério individual, você é evangelismo pessoal, e você ganha uma pessoa, e aquela pessoa que você ganhou vai ganhar uma multidão. De qualquer forma, você foi um pregador de multidão de uma pessoa só. Quando você está pregando, não pense numa pessoa. Pense naquela pessoa, naquela multidão, que essa pessoa pode ganhar. Dá para colocar, por gentileza, aí, Romanos capítulo 10, tirar daqui, depois volta para mim, por gentileza. Romanos capítulo 10, é o texto que nós vamos ler, a partir do versículo 13. Vamos lá, já acharam? Digo amém. Eu estou lendo Corrigida Fiel. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, com formosos pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Versículo 20. Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Coloca lá de novo no tema, por gentileza. Como disse, eu vim falar para pregadores. Nós que temos a honra de dar boas notícias para as pessoas. A Bíblia diz que todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. E nós temos uma boa notícia. Esse fato pode ser interrompido uma vez aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. E no transcorrer dessa mensagem, eu quero fazer 5 perguntas direcionadas ao pregador do Evangelho, que sou eu e você. 5 perguntas apenas, não vou demorar. A primeira pergunta é a seguinte: o que é preciso ter para ser um pregador? Se eu fizesse essa pergunta, o que você me responderia? O que precisa ter? Pastor, tem que ter muita coisa. Mas eu ia te desafiar, apenas uma. Diga a principal. Para ser um pregador, o que é que nós precisamos? O que é que eu tenho que ter para ser um pregador? Eu responderia o seguinte: amor pelas almas. Se eu amo as almas, se eu amo o perdido, se eu me importo com as pessoas, eu prego a palavra. Se eu me importo com um amigo, se eu gosto daquele que anda comigo e não tem Cristo, eu falo de Jesus para ele. Conta-se a história de um rapaz que aceitou Jesus, ficou tão feliz em um domingo, ele estava vibrando e disse: eu tenho que chegar segunda-feira, eu tenho que contar para o meu amigo que eu aceitei a Jesus, e ele tem que aceitar também, porque Jesus é bom demais, esse meu amigo, eu importo tanto com ele, eu quero que ele conheça Jesus como seu único e suficiente Salvador, como eu conheci, eu preciso. Ele ficou, chega logo a hora, chegou o dia, segunda-feira, e foi trabalhar com aquela vibração que nunca teve antes, porque precisava contar para o amigo que aceitou Jesus como Salvador. Aí ele chega com o melhor amigo no trabalho e diz assim: meu amigo, vem cá, eu tenho uma novidade para te contar. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, e você precisa aceitar também. O amigo ficou olhando: mas eu sou crente. Ele: o quê? Nós trabalhamos juntos 5 anos. Você nunca falou de Jesus para mim. Que amigo é você? Se eu quero ser um pregador, eu não penso no púlpito, eu penso nas almas. Se eu quero ser pregador, eu não penso em impressionar as pessoas, porque este púlpito é um desafio para o pregador vir aqui e querer impressionar. Mas o primeiro motivo para se tornar um pregador, mesmo que seja a honra de um pregador de multidões, de uma pessoa só, é amor pelas almas. A Bíblia diz, e nós já lemos várias vezes, que a maior motivação de Jesus em pregar era a compaixão pelas pessoas. A Bíblia diz em Marcos 6,34, e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Porque ele começou a ensinar-lhes muitas coisas, porque Jesus se importava com eles, tinha compaixão. E eu tenho que ter compaixão das pessoas que trabalham comigo, que podem ser ricas, mas são pobres espiritualmente, não têm aquilo que nós temos. Nós temos o privilégio de ter Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e os nossos amigos e vizinhos precisam saber disso também. Eu sei que se aplica em outras questões, Filipenses 2,5, mas eu posso aplicar também aqui: de sorte que haja o mesmo sentimento
que houve em Cristo Jesus, ou seja, dentre muitas coisas, se ele teve compaixão das pessoas, eu tenho que ter também. O que é preciso ter para ser um pregador? Amor pelas almas. Segunda pergunta: como, pois, invocarão aquele que não creram? Simples. As pessoas só pedem ajuda aquelas que eles sabem que podem ajudar. Então, como vão invocar? Nós acabamos de ler. Quem invocar será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele que não creram? Eles não creem em Jesus. Eles não tiveram a experiência. Como vão invocar? A palavra crer no nosso português acaba sendo muito vago. Por quê? Porque a gente usa crer para um monte de coisa. Se você for aqui para a estação aqui da Penha, em frente, escolhe 100 pessoas. Faz a seguinte pergunta: você crê em Jesus? Quantos por cento vocês acham que vão dizer que sim? Quase 100%. E você vai dizer que não? A Bíblia diz que quem crê está salvo. E agora? Mas quando a gente observa quem crê como diz as Escrituras, e é o que nós fizemos, aí você vai para o grego também, não sou professor de grego, pistec. Tem 3 significados crer: adesão a, confiança em e compromisso com. Quando você explica que crer na Bíblia é aderir, é aquele famoso aceitar Jesus, levantar as mãos, reconhecê-lo como único e suficiente Salvador e passar a ter uma vida de confiança, como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem crê em Jesus confia, independente das circunstâncias, ele vai lutando, vai vencendo. Isso é crer, como diz as Escrituras. Ele adere, ele confia, mas também tem compromisso. E se ele não se enquadrar nesses 3 pontos, você não precisa falar nada. Não precisa falar nada. Está aí, França. Adesão a, confiança em, compromisso com. E quando você faz isso, uma vez um amigo falou assim para mim: Zé, eu creio em Jesus. Inclusive, minha filha acabou de nascer. Eu vou incentivá-la a ficar no Evangelho. E ele não, sabe? E você crê em Jesus mesmo? Aí eu falei do adesão. Não, eu aceito. Você confia? Eu confio. Tem compromisso? Tem não. Então nós temos que entender que o crer que eles dizem sem julgar não é verdadeiro. Porque tem que se enquadrar no que diz as Escrituras, ter compromisso com o Senhor. Então você já começou a ver como, pois, invocarão aquele que não creram. Então, se eles não creem, eles não vão invocar, eles precisam crer. Aí nós vamos para a terceira pergunta. É preciso crer para invocar. Terceira pergunta: como crerão naquele de quem não ouviram? De quem é a responsabilidade de falar? Quem são os responsáveis para dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como crerão naquele de quem não ouviram? Olha a nossa responsabilidade. Se a gente não fala, eles não ouvem. Se eles não ouvem, eles não creem. Se eles não creem, não invocam. Se eles não invocam, se a gente não fala, eles não ouvem. Se eles não ouvirem, ou se eles não ouvem, não creem. Se eles não creem, não invocam. Se não invocam,
E o que é que a Bíblia diz para nós? E nós lemos aqui no versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Eu acho isso tão desafiador, porque o ouvir não é tão fácil como se parece, não é apenas você falar e alguém escutar. Tem um artigo aí do Arthur da Távola que eu acho interessante, que fala sobre virtude, ouvir com virtude. Porque você pode estar ouvindo alguém falar e pensando na resposta, e você é um mau ouvinte, porque você não prestou atenção naquilo que ele está dizendo. Você, enquanto ele fala, você está retrucando, você está pensando na resposta, e não entende nem a pergunta e já quer responder. Esse é um mau ouvinte. Então, um desafio muito grande, você ter a atenção das pessoas. Quando eu ministro sobre comunicação, eu sempre digo o seguinte: você não pode, na hora da conversa, dizer o seguinte: eu discordo de você. Diz esta expressão para você ver. Você acaba com o diálogo. A pessoa diz assim: por quê? Fechou. Fechou o diálogo. Você discorda por quê? Aí já está pensando no contraponto. Ele vai falar e eu vou responder. Então, aí fica a falta de diálogo. Então, o que falar se você discorda? Não diga que discorda. Diz o seguinte: eu tenho um outro ponto de vista. Ele, qual? Né, Marcelinho? Discordo de você. Por quê? Desculpa, irmão. Tenho outro ponto de vista. Qual? Olha só, você está aberto ao diálogo. Então é muito importante a nossa responsabilidade. Esse ato de ouvir é tão extraordinário. Se você ler Atos capítulo 6 e 7, aqui dá uma pregação maravilhosa, não para eu pregar, mas o pastor Marcelinho, o pastor Vicente, Jarmude, nesse texto de Atos 6 e 7. Mas tem um ponto interessantíssimo, pastor Jarmude, que eu acho interessante. Sabe qual é? Dentre tudo que a Bíblia fala de Estevão, várias lições, que quando ele pregava, falava, eles viam como se fosse um rosto de anjo, é impressionante. Ele é capaz de perdoar as pessoas que estavam o apedrejando. O texto é riquíssimo, mas tem um ponto que eu destaco para esta pregação. Sabe qual? Enquanto ele pregava com veemência, com autoridade, com unção e com graça, as pessoas taparam os ouvidos e começaram a gritar. Desculpe, tá? É didático. Ah! Tudo por quê? Ou para quê? Para que não ouvissem. Porque se eles ouvem o que Estevão estava falando, com a autoridade que ele estava sendo usado por Deus, eles não teriam coragem de apedrejar. Lamachuri cantarabás. A artimanha do inimigo, tapa os ouvidos, não escuta isso não, porque vocês vão se converter. Grita, vocês não podem escutar, porque a fé vem pelo ouvir. É por isso que a palavra diz: filhos, fale, não te cales. Dimanassuri calamandarábias. Xanaria sobre candarábias. Aleluia! Esta palavra foi para Paulo. Paulo prega em Corinto. Desiste, não aguenta. Eu vou embora. Ele desiste da igreja de Corinto, da cidade de Corinto. Desiste. Só que ele tem um sonho. E desiste de desistir. Deus diz para ele: Paulo, não temas. Fale. Não te cales. Ou seja, eles precisam ouvir. Eles estão te perseguindo, eles estão querendo te matar, mas quando eles ouvirem a pregação do Evangelho, eles vão se render, porque a fé vem pelo ouvir. Fale e não te cales. E eu venho aqui nesta noite dizer: querido, não desista desta pessoa que te persegue e quer falar mal de você e tanto te irrita. Não temas, fala e não te cales, porque a fé, ela vem
pelo ouvir. Aleluia. Eu costumo dizer coisas estranhas, porque é didático. Quem ouve a palavra é curado de cegueira. É estranho, né? Ouvir é curado de cegueira. Esse processo é muito lindo. Eu acho isso, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Ponto. Aí que tesouro é esse? Você volta para o versículo 6, está escrito assim, que esse tesouro está bem claro, que é o esclarecimento, é a luz do Evangelho, é o entendimento que nós temos a respeito das coisas de Deus. Nós temos esse entendimento, isso é um grande tesouro em vaso de barro. Onde está a cegueira? Versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não resplandeça a luz do Evangelho. Mas quando você prega, essa cegueira vai caindo, porque quem convence é o Espírito Santo, e quando ele convence, o entendimento é aflorado, a glória de Deus desce, e quem ouve a palavra de Deus é curado de cegueira espiritual. Quase terminando. 14 não, né? 14 é o versículo. E como virão se não há quem prega? Paulo, nesse momento, ele vai buscar o livro de Isaías, lá no capítulo 65, e vai enxertar em Romanos capítulo 10. Ele vai colocar algumas expressões que eu acho extremamente importantes. Por exemplo, versículo 20. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam. Olha a pergunta, e como ouvirão se não há quem pregue? Tem gente que não está procurando Jesus, mas vai achar. Vou repetir. Tem gente aí que acabou de pular o carnaval, bebeu todas, fez tanta atrocidade, eles não estão procurando Jesus, mas vão achar. Como? Primeiro, não é porque eles não estão procurando que não estão precisando de Jesus. O fato de não procurar não invalida a necessidade de encontrar. E como é que eles vão encontrar sem estar procurando? Porque eu, você, nós iremos mostrar que Jesus é a solução para esse mundo perdido. No ano do discipulado, vamos evangelizar a nossa vizinhança, vamos evangelizar os nossos amigos, porque muitos não estão procurando a Jesus, mas vão encontrar, porque nós estamos pregando a poderosa palavra de Deus. Dr. David Martin Lloyd Jones, ele disse algo interessante. A obra da pregação é a mais elevada, a maior e mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser convocado. Deus está nos convocando para uma pregação em massa. Falar como nunca para pessoas que não estão procurando ao Senhor. Deixa eu contar rapidamente uma experiência minha, lá no início. Talvez o pastor Isaías, pai do Marcelinho, ele não sabe que foi um dos, seria protagonista, mas estava junto comigo quando eu preguei pela primeira vez. Foi lá em Ouro Fino, convidado pelo Amós. Amós não, Ageu. É Ageu? É um profeta, Moisés ou Ageu? Era lá da sua igreja naquela época. Amós ou Ageu? Profeta pequeno, pronto.
Não é Miqueias não, amados. Não. Miqueias é o outro, aquele que não marchava direito assim, era assim. Não, esse é o Miqueias, é outro. Deixa para lá, deixa eu pregar aqui, senão vai atrapalhar tudo. Eu cheguei para pregar na igreja, no culto jovem. Primeiro acontecem os mistérios, né? O irmão que me recebeu, você é pastor? Eu falei, não. Você é presbítero? Não. Você é diácono? Eu falei, não. Você é auxiliar de trabalho? Não. Ah, você é o quê? Membro. Mas já subi, né? Fiquei lá, cheio de pastores. Eu tremendo, primeira vez, ninguém sabia que era a primeira vez que eu ia pregar. Ainda jovem, tá? Eu estou lá, tremendo igual vara verde. Aí cheguei. E Jesus disse para Jairo, não temas, crê somente. Falei, gente, essa palavra precisa ser vivida por mim, né? Aí preguei. Naquele dia, eu recebi palavra, aí eu recebi naquele culto, Marcelinho, bilhete profético. O irmão me escreveu um negócio, eis que falo contigo. Falei, Jesus, no papel. Foi. Eis que falo contigo, eu, Senhor teu Deus, eu vou te usar. Eu falei, Jesus amado. Aí o pastor Isaías escreveu também um bilhetinho, mas a profecia foi bíblica, deu um versículo bíblico, me incentivando a continuar pregando. Por causa daquele incentivo, eu preguei numa outra igreja de Campo Grande, cheguei lá para pregar da mesma forma, aí Deus resolveu me usar. Preguei, foi uma bênção. Na outra semana eu fui em Campo Grande novamente, mas não para pregar, eu fui procurado por uma irmã. Ela disse assim, irmão Zé, quando o irmão pregou, Deus me renovou de uma forma extraordinária. Que mensagem tal. Aí, né, um pregador novo, né? Já fui para casa. Aí, quando eu chego em casa, papai fala comigo. Foi muito claro. Oziel, você entendeu o que ela falou? Aí eu fiquei recapitulando. Você pregou, eu renovei. Larga de ser besta. É mesmo, eu estou sendo besta, né? É uma honra ser usado por Deus, mas estamos sendo usados. A gente pode pregar da forma que for. Deus pode nos usar, mas a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. E eu trago aqui uma boa notícia, Deus usa qualquer um, até eu. Irmão, se não pregarmos, não vão ouvir. Não ouvindo, não vão crer. Não crendo, não irão invocar. E não invocando. Pontinho. Termino. Como pregarão se não forem enviados? Aqui eu faço duas colocações. O tecladista pode tocar para mim aqui? Rapidinho. O tecladista foi arrebatado? Não, né? Tá aí. Dá um dó maior. Não, você dá um ré maior, depois se não der, dá um ré menor. Se não dá nenhum nem outro, dá um remédio. Dá um maior. Brincadeira. Dá um maior. É um desafio, né? Fazer qualquer coisa aqui, ou lá na igreja também, que tem uns cantores abençoados. E como pregarão? Primeiro, para eu pregar, tenho que ser enviado. Segundo, se eu sou um enviado, eu tenho que pregar. Pastor Silas Malafaia, o que ele fez aqui? Enviou. Se você tem a autorização do seu pastor, pregue a palavra de Deus. Dá maior? Olha só. Deus tem um plano em cada criatura. Pensa comigo.
Aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim. Traçou só um minutinho. Denabachuri cantará. Denabachuri andarábias. Todas as vezes, quem me conhece sabe disso, que eu canto esse hino, eu tenho que parar aqui. Por quê? Há uma grande diferença entre destino e desígnio. Destino é fatalidade. Destino a gente não pode fazer nada, ele vai acontecer. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: ao homem está destinado a morrer uma só vez. Agora, desígnio, Provérbios 16, 4 diz assim: o Senhor fez todas as coisas para atender os seus desígnios. E qual é a diferença entre destino e desígnio? Desígnios tem a ver com plano, tem a ver com projeto, tem a ver com planejamento de Deus para nós. Mas muitas vezes esse projeto de Deus não se cumpre na vida de algumas pessoas. Porque projetos podem morrer no cemitério. Já disseram por aí que o cemitério é um dos lugares mais ricos do mundo. Lá existem poemas que não foram escritos, empresas que não foram abertas, igrejas que não foram criadas, filiadas, abertas, porque algumas pessoas se acovardaram e acabaram não fazendo isso. Então, o que fazer para que o desígnio, o plano de Deus se cumpra na minha vida? Simples. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for. Peraí. Não importa onde for. É verdade? Outro dia eu estava indo para a Melodia, aí moro na Baixada. O Waze. Ai, por aqui. Aí passei pela Pavuna. Aí quando eu virei assim para um lugar, que não vou dizer o nome aqui, que pode ser que alguém more lá, ficou vermelho. A área sujeita a tiro. Eu falei, Jesus amado. E eu tinha acabado de conversar com o pastor Marco Gregório. E Deus falou para ele abrir um trabalho nesse lugar. E meu Deus. A gente canta. Não importa onde for. O segredo não é o lugar. O segredo é agora, ó. Seguirei meu Senhor. Eu não vou sozinho. Eu estou atrás dele. Eu vou para qualquer lugar, porque ele vai primeiro. Eu vou para qualquer lugar, porque ele vai primeiro. Levasse a Xúria, Decanamassuria Labachais. A questão não é o lugar que ele está te enviando. Se ele enviou, ele vai primeiro. Ele vai primeiro. Não falo para me aparecer, para me apresentar. Mas tudo que Deus tem falado, Ele tem cumprido. Esse mês estou indo para nossas igrejas.
na Europa. Alemanha e Inglaterra. E numa dessas viagens para a Inglaterra, eu recebi um telefonema do meu filho que está ali. Ele disse assim: pai, eu estou com um problema. Eu falei: qual? Ele estava aqui no Brasil. O quê? Vou pregar agora. Filho, qual o problema? Eu estou com 2 mensagens. Uma que eu estou muito seguro. Já preguei, eu estou muito seguro com ela. E outra que eu não estou tão seguro assim não. Mas qual é a dúvida? Deus está mandando pregar a que eu não estou seguro. Ah, meu filho, eu conheço esse negócio. Não vai nessa de estar seguro em mensagem, não. Prega o que Deus mandar. Prega o que Ele mandar. Aí depois ele me procurou, chegando aqui no Brasil. E aqui eu vou finalizar. Ele falou: pai, eu fiz uma oração que até então nunca tinha feito. Eu falei: qual oração, meu filho? Toda a base de futebol dele foi na Alemanha. Ele jogou 3 anos e meio na base lá na Alemanha. E qual foi a oração que ele nunca fez? Deus, cumpra a sua vontade na minha vida. Eu falei: filho, o que é isso, meu filho? Você não curou isso não? Não, pai, não curei. Eu sempre orei: Deus, me abençoa no futebol. Deus, me abençoa no que estou fazendo. Deus, me abençoa no que estou fazendo. Mas eu resolvi falar: Deus, faça a tua vontade na minha vida. O que aconteceu? Deus tirou ele do futebol, colocou no ministério. Talvez era isso que ele não queria. Só que o hino, a última estrofe, diz assim: em teu querer encontro paz na vida. Você só vai encontrar paz no querer de Deus. Fique aonde Deus mandou. Vá para onde Deus mandou ir. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Pensa que tem facilidade? Não. Embora venham lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. Dá para me ajudar? A minha vida guardei. Entregou. Agora enche o peito de ar e diga bem forte: não importa. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar. Onde Deus mandar. As palmas exaltam e glorificam o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia!